ministério prático, estava sobre Jesus. E Jesus funcionou em todos eles. Havia sobre ele uma unção sem limite. Amém? Mas também eu vou ler um texto para vocês que diz que ele subiu aos céus. E ele repartiu os dons. Ele pegou esses dons, esses ofícios, e repartiu sobre pessoas. Colocou sobre pessoas. Para que essas pessoas pudessem continuar fazendo o que ele fez. E dessa forma ele toca na igreja. Dessa forma ele amadurece a igreja. Dessa forma ele edifica a igreja. Nós aprendemos nessa igreja que cada um de nós temos um chamado e uma vocação. Ninguém está de fora. Alguns são ministérios de púlpito, como esses irmãos que eu mostrei a vocês. Outros são ministérios já que estão nos bastidores, mas que são tão importantes quanto os de púlpito. Para Deus não há uma diferença. O nosso galardão é recebido por meio da obediência. Fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu já contei várias vezes o meu testemunho. Eu nunca pensei em ser pastor. Nunca, irmãos. Isso não era meu propósito de vida. Eu queria ser, a princípio, influenciado pelo meu pai, ser jogador de futebol. Cheguei a ter a oportunidade de ir para o Cruzeiro lá de BH. Mas depois eu comecei a nutrir no meu coração de trabalhar como contador. Ciências contábeis, abri meu escritório. E eu digo para vocês, poder ganhar muito dinheiro para poder ajudar a igreja. Porque como eu convivia com os pastores, convivia com o dia a dia da igreja, eu percebia as necessidades, e eu percebia como o dinheiro poderia acelerar coisas que iriam abençoar pessoas. Esse era o meu desejo. Foi isso que eu pedi a Deus, e Deus me atendeu. Eu só não me tornei contador em números, mas um contador de histórias. De histórias da Bíblia. Deus me chamou para isso. A princípio, irmãos, quantas vezes eu me lembro que eu estava indo para a faculdade, chegava na porta da faculdade para fazer a prova, e quando chegava o telefone tocava para atender alguém na igreja. E eu ficava ali, entre a cruz e o punhal. Vou ou não vou? Penso na minha vida ou penso na vida de outro? Certa feita foi uma criança que levaram de uma cidade vizinha. Essa criança chegou lá, ela estava perturbada, estava sob uma influência demoníaca, e os pais levaram desesperados para a igreja pedindo ajuda. E quando eu chego lá, eu recebi o convite, ou melhor, ligaram para mim, dizendo: rapaz, a gente precisa da tua ajuda para atendê-los. E eu olhei, larguei lá e fui atendê-los. Glória a Deus, a criança foi liberta para a glória e louvor do nome de Jesus. Aleluia. Então isso foi acontecendo. Deus servindo ao meu pastor. Estava numa congregação da igreja, eu e Leila, a gente tomando, ou melhor, eu estava servindo a ele, porque essa congregação ele estava indo fazer cultos. Eu ia lá, fazia o louvor, tudo. Certo dia eu estava na igreja e ele disse assim: irmãos, hoje vocês vão saber quem é o pastor de vocês. Eu, pensando, eu estava trabalhando, fazendo faculdade. Eu olhei, deve ser o irmão fulano, o irmão Beltrano. Comigo. Ele nunca, o pastor, conversou comigo. Mas no final do culto, Luciene, ele disse assim: hoje o pastor de vocês é Leto, porque eu sou conhecido como Leto lá. Eu olhei para ele, gente, confesso, se eu tivesse uma pedra na mão, eu digo: como é a história? Como é que eu morando do outro lado da cidade, fazendo faculdade, trabalhando durante o dia, vou tomar conta de uma igreja? Mas deixa eu te dizer, o dom que havia sobre o meu pastor, viu o que eu não via. Você entende isso? E é muito assim o que eu vou ler para você. Ele viu o que eu não enxergava. Havia um dom sobre minha vida. No entanto, eu nunca fui despertado para isso. Logo depois nós assumimos, começamos a trabalhar, eu e Leila, e fomos desenvolvendo o trabalho. E quanto mais eu reconhecia isso, mais a unção aumentava na minha vida. Eu digo para você, irmão, se eu não fosse pastor e fosse um contador, eu seria infeliz.
Eu poderia estar com muito dinheiro no bolso, ajudando a igreja, mas infeliz, porque só tem algo que nos traz satisfação: é o plano de Deus. É o lugar que Deus nos chamou para fazer. Amém? E isso é que é interessante, a questão dos dons. Foi esse dom que abriu a porta para que eu enxergasse. Eu quero ler aqui com você em Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Eu vou ler na versão Almeida, Corrigida e Fiel. Quando você encontrou, dá um glória a Deus aí. Se você não encontrou, só segue. E eu vou ler aqui para vocês. Antes de ler, lembra que estavam esses dons sobre Jesus? E esses dons foram repartidos. Nós encontramos no livro de Atos esses dons lá. Nós encontramos o apóstolo lá. Nós encontramos o profeta lá. Nós encontramos os evangelistas, o evangelista lá. Nós encontramos os pastores e nós encontramos os mestres. Por isso nós praticamos isso, porque isso é bíblico. Amém? Estão comigo? É dessa forma. Qual é o método de crescimento que Deus tem para a igreja? Irmãos, não confunda célula com método de crescimento. O crescimento é cada dom fazendo a sua parte. É cada dom executando aquilo que foi chamado para fazer. Células são estratégias, amém? Mas é a igreja, o corpo vivo, orgânico de Jesus, funcionando cada um no seu lugar. Amém? O corpo anda, o corpo amadurece, o corpo executa. Não adianta, irmãos, entenda, eu quero abrir um parênteses, não adianta uma célula na casa de quem não é chamado para ser pastor. Vai ter problemas, vai gerar problemas, porque não tem um chamado para cuidar de pessoas. Estão comigo? Cada dom tem sua finalidade. E certa vez Miles Monroe disse assim: a grande descoberta da vida é descobrir o dom que Deus te deu. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? Então veja, a Bíblia diz assim, Paulo ensinando a igreja. Paulo estava ensinando uma igreja que tinha um contexto de uma cidade grande, de um pensamento secular. E ele estava orientando a igreja como se funciona na igreja. Como Deus governa, como Deus administra a sua igreja. E ele começa dizendo assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Diga graça. O que é que a Bíblia está dizendo, irmãos? Está dizendo que o dom é manifestação da graça de Deus para você. O dom, a dádiva, não é para mérito próprio. Pelo contrário, Deus visou os outros. Deus está olhando para os outros. Por isso Ele derrama a graça e o dom sobre alguém para que possa agraciar aos outros. Estão comigo? Esse é o termo que Paulo usa. Ele tinha esse entendimento do dom que havia sobre ele de apóstolo, mestre. Ele sabia que isso não era dele. É tanto que ele diz: eu tenho um dever, eu tenho uma obrigação de cumprir aquilo que Deus me chamou. Deus é quem tem que ser exaltado. Estão comigo? Ele diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso se diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Diga, deu dons aos homens. Eles, ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O que ele está dizendo? Que os dons manifestam a vitória de Jesus. Aleluia. Não foi ele que desceu lá? Não foi ele que pegou cativo o cativeiro, todos que estavam lá no seio de Abraão e levou para o paraíso? Não foi ele que subiu, está à destra de Deus intercedendo por nós? É a vitória de Jesus. Aí ele está dizendo: eu dei os dons aos homens. Aleluia. Aí chega no verso 11, ele diz: ele mesmo, Jesus, concedeu, diga concedeu. Uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores.
Queridos, sinceramente, aqui precisa de uma exegese para descobrir o que esse texto está dizendo. Ele está dizendo que uns são chamados para tal coisa. São todos? Não. Quando você junta esse texto com 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 em diante, ele amplia a questão dos funcionamentos dos dons, os tipos de dons. Você sabia que tem o dom da contribuição? Todos nós podemos contribuir, somos chamados a contribuir, não é assim, gente? Mas existem pessoas que foram chamadas especificamente para contribuição. Eu já conheci esse dom. Um irmão que ele ia numa igreja por direção do Senhor, ele frequentava uma igreja, inclusive foi a igreja onde eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, a igreja congregacional. Ele fez o rema, e no rema ele entendeu que esse era o dom dele. Esse irmão prosperou, irmãos, vendendo gelo. Ele tinha um dom de adquirir riquezas, os negócios deles fluíam fácil, tudo o que ele fazia. E ele entendeu que isso era a favor de Deus para um fim, financiar a obra de Deus. Ele já chegou na igreja que nós pastoreamos, juntamente com o pastor Isaías. E nós estávamos em construção, irmãos. E ele foi lá, sentou, e depois ele doou 250 sacos de cimento. Cadê seu glória a Deus? E sabe como é que ele doava? Ele deixava um bilhete. Alguém chegava lá e dizia, olha, alguém deixou um bilhete. Ele dizia, vá na loja de construção tal, e lá você tem um crédito de 250 sacos de cimento. Ele abençoou com todos os ventiladores da igreja. Ele já foi numa igreja que ele deu um carro ao casal pastoral. Cadê seu glória a Deus aí? E veja, ele nunca foi de púlpito, nunca pregou no púlpito, mas o chamado dele era esse. Então ele ia, às vezes ele estava em um lugar, Deus mandava ele ir em tal lugar, e ele obedecia ao Senhor e chegava lá e fazia o que Deus mandava. Não é maravilhoso isso? Então tem vários dons, tem os dons de socorros. O ministério de música está dentro disso, são ministérios de apoio. Tem os diáconos. Tem gente que foi chamado para ser diácono, gente. E faz a coisa excelente, maravilhosa. Se ele se tornar um pastor, ele não subiu na hierarquia, ele desceu. Porque o chamado dele foi para ser diácono. Amém? Eu já vi isso funcionar na igreja, irmãos, com esses olhos que a terra não há de comer. Eu já vi pessoas que tomavam conta de um estacionamento. Meu Deus do céu, que pessoas ficavam na igreja e ele era muito importante para essa pessoa ficar. Ele organizava tudo. Aonde ele chegava, ele organizava, ele dizia, eu quero estacionamento. Isso é raro na igreja. As pessoas, quando chegam na igreja, querem cantar. Querem o púlpito. Ele chegava, começava a se envolveu, amava o Senhor, e ele disse, eu quero estacionamento, porque eu sou chamado para o estacionamento. E ele cuidava do estacionamento, as pessoas chegavam, quando ele abria a porta, a pessoa abria a porta para entrar no culto, tinha aquele sorrisão. Ele dizia, seja bem-vindo. Uma palavra ungida do Senhor tem poder para salvar a sua vida. E as pessoas ficavam com ele. Você tem uma ideia, certa vez nosso pastor, em uma vigília na igreja, nós chegamos um momento onde estava um dos precadores em destaque na vigília. Quando eles iam pregar, o pastor disse, agora nesse momento, meu pastor fez a seguinte coisa com a gente. Todos os pastores, nós vamos para o estacionamento, e os irmãos que estão no estacionamento vão entrar para ouvir a ministração. Todos nós vamos para lá, cuidar dos carros dos irmãos. Enquanto eles, que nos servem tanto, nos abençoam tanto, entraram para pegar o filé mignon. Você pode dar glória a Deus? Você entende? Dons de governo, pessoas que têm administração, gostam do papel, de cuidar disso, de administrar. Isso é um dom, irmãos. Você entende? Planejamento. E é muito importante na igreja. É esse funcionamento dos dons que faz o corpo se movimentar.
e dá certo. Amém? Pergunta a pessoa que está do seu lado com muito carinho. Pergunte para ela, vá lá, diga assim, e qual é o seu? Se você não sabe ainda, não se desespere. Aquele que habita em você, o Espírito Santo, tem todo interesse de te dizer. Só tenha comunhão com Ele. Como é que eu posso descobrir isso? Eu posso dizer a minha experiência, a experiência da minha esposa, servindo. Deus nunca vai te dizer o teu final, porque você vai recuar. Deus nunca vai dizer completamente o que é de cara, porque você bate pino, isso é uma expressão paraibana, ou seja, você recua. Deus vai dizendo devagarzinho. Amém? Não é assim na vida de todos nós? Servindo, irmãos. Eu servi no departamento infantil, servi no trânsito, servi no diácono, servi na tesouraria, servi na secretaria, servi em todas as áreas de uma igreja e não sabia que isso, Deus estava trabalhando, Marcos, para um dia me colocar como pastor. Amém? É servindo, irmãos. Diga assim para a pessoa que está do seu lado. Quem não serve para servir, não serve para servir. Esse é o propósito, irmãos. Sem serviço é egoísmo. Sem serviço é status. Sem rastro de serviço é amor próprio. Você entende? Entenda sempre quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, quem é maior? Arruma um lugarzinho do teu lado, lá para eu sentar do teu lado, Jesus. Jesus disse, ei, aqui é diferente de lá. Lá, o maior é quem manda. Aqui, o maior é quem serve. Você está comigo? É tanto que o termo serviço, ministro, no qual nós separamos aqui, é o termo que mais se associa a um garçom. O que é que o garçom faz, gente? Ele serve. Aleluia. Amém? No reino de Deus é isso. Aqui nós temos várias atividades profissionais. Mas deixa eu te dizer, no momento que você passa por uma porta de uma igreja, só tem um título que você carrega. Filho de Deus e filha de Deus. Aqui o que manda não é dinheiro de ninguém. Não é posição de seu ninguém. O que manda é o coração que está pronto a servir. Amém? De servir uns aos outros. É dessa forma. Paulo começa a dizer que os dons falam da vitória de Jesus. Ele diz que uns são chamados para isso, e aqui ele destaca os 5 dons ministeriais. Aí para quê? Me pergunta assim, pastor, vamos lá, pastor, para quê? Ele vai dizer por que esses dons foram dados para a igreja. E tudo tem a ver com você. Aleluia. Ele começa a dizer, irmãos, no verso 12, ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Deixa eu te dizer, você será despertado pela vida desses que foram levantados. Amém? Aperfeiçoamento, melhoramento, para você exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. Treinamento. Estão comigo? Ele continua. Para a edificação do corpo de Cristo. Essa palavra edificação é construção. Ele fala de amadurecimento. Eu sei que você conhece a Bíblia, e um dos critérios para se levantar pessoas é ele não ser neófito. O que é neófito? Novo convertido. Não pode levantar um novo convertido. Por quê? Ele é imaturo ainda. Interessante é que Paulo, falando para Timóteo, ele diz, ele vai ser enganado pelo diabo e vai entrar soberba. Porque, irmãos, as luzes enganam muito.
Estão comigo? Nunca devemos querer glória para nós mesmos. A glória é dele, porque o chamado é dele, a unção é dele, a palavra é dele, o Espírito é dele, e também eu e você são dele. Amém? A maturidade que Deus espera é esse esvaziamento. É saber que você é dependente. Obrigado, minha irmã. Está vendo se não tivesse um serviço desse? Eu ia ficar aqui querendo beber água, mas a Bíblia diz que tem um galardão. Imagina um galardão da minha irmã. Glória a Deus. Obrigado, Rejane. Você entende, irmãos? Ele continua. Aí diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Ou seja, ele está falando que os dons foram dados para nos dar acesso à maturidade. Vou dizer de novo, os dons, os 5 dons ministeriais, são portas de acesso à sua maturidade. Aleluia. Eu sei, irmãos, que a igreja hoje em dia passa por um momento muito difícil. Porque a internet só mostra o que não presta. Mas não se engane, tem muita gente que presta. Tem muitas denominações sérias. Tem muita gente chamada por Deus. E eu digo, é muito maior do que as vergonhas que o corpo de Cristo tem passado. O problema é que o diabo está usando isso para poder denigrir a igreja, para sujar a igreja. Está compreendendo? Mas ele não vai conseguir. Porque são muitas e muitas espalhadas no globo terrestre. E eu volto a dizer, gente chamada por Deus para fazer, com o coração certo, fazendo a coisa certa. Aleluia, estão comigo? O negócio é onde a gente se conecta. É o nosso se conectar, onde a gente vai se conectar. É a decisão sua, minha. Por isso se faz necessário sondar o lugar. Não ir por aquilo que dizem, mas poder ouvir, ver, visitar, ouvir de novo, perguntar, para se informar. Estão comigo? Eu posso dizer para vocês, dizem que nós somos da teologia da prosperidade. Quem frequenta essa igreja aqui, eu pergunto a vocês, a gente já vendeu alguma rosa a vocês? Alguma vassoura? Alguma flor? Aqui não são todos voluntários para fazer quando querem, por direção do Senhor. Não olhamos aquele que mais tem para tentar coagi-lo a dar mais. Todos são iguais. Mas nós cremos em prosperidade. E eu acredito que você acredita em prosperidade. Você trabalha para a prosperidade. E a Bíblia nos diz que Deus tem prazer em nossa prosperidade. Mas não essa prosperidade maluca, doida. Não, queridos, o que a Bíblia diz. Prosperidade que nós pregamos é aquela que passa primeiro pelo seu ser. Quem você é. Amém. Mas vejam, falam coisas que não tem sentido. Irmãos dizem que aqui é a igreja de rico. Eu não sei de onde tira essas coisas. Mas eu queria que você recebesse isso também. Não, meu vizinho não. Você acha ruim isso? Ruim se fosse igreja dos miseráveis. Mas as pessoas colocam coisas para, sei lá, gente, rotular, sem conhecer, sem ver, sem estar junto. Não, irmãos, de forma nenhuma. Nós não fazemos isso aqui. Glória a Deus. Por isso os dons são levantados, irmãos, e tem muita gente boa para poder instruir as pessoas para não serem enganados por qualquer vento de doutrina. Amém? Aqui você é ensinado a só obedecer quando estivermos com base na Bíblia.
Se não estivermos, você não tem a obrigação de obedecer. A Deus somente a obediência total e a palavra. Aos homens, parcial, desde que estejam em linha com a palavra de Deus. Se eu chegar para você e mandar você mentir, você não vai fazer isso, por mais que eu seja teu pastor. Por quê? Porque não é bíblico. Somos da verdade. Aleluia. Glória a Deus, não é maravilhoso isso? Lugar de segurança, irmãos, é causado com um corpo de ministros levantados por Deus, que ensinam a verdade. Para que não ficamos levados por qualquer vento de doutrina. Nos últimos tempos, Paulo falando para Timóteo, ele já vinha dizendo nos últimos dias, Timóteo, haverão falsos ensinos espalhados na igreja. Eita, meu Deus, virá gente de fora ensinar. Não, gente de dentro, inspirado por demônios, ensinando doutrina de demônio. Certo pregador falou o seguinte do século passado, ele disse, o século na frente, haverá o cristianismo sem Cristo, haverá a salvação sem regeneração, haverá o céu sem o inferno, porque as pessoas vão tirando aquilo que os puxam à responsabilidade. As pessoas não querem mais ouvir aquilo, o tema de santidade, quando a Bíblia diz que Deus é santo, e Ele nos chamou para sermos santos. Quando Paulo diz que nosso chamado agora é santificação, é estar mais parecido com Jesus do que antes. É o fruto da semente da palavra de Deus no nosso coração. Lógico, irmãos, que a gente não está falando de usos e costumes, mas estamos falando de coisas sérias que a Bíblia diz. Amém? De uma graça que não é graça, é desgraça, onde permite as pessoas viverem a mesma vida fora, e achando que está tudo beleza, e não é assim. No momento em que eu recebi Jesus e que você recebeu Jesus, a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que algo novo aconteceu. Uma nova natureza foi colocada sobre você. E que nós temos agora um compromisso de andar nessa nova natureza. Que nós temos que pegar o nosso corpo, de acordo com Romanos, e oferecer como instrumentos de justiça, e não instrumento mais para pecado. A mesma Bíblia que fala da graça de Deus, do amor de Deus, Paulo pregando o evangelho da graça de Deus, Paulo também fala e repreende a igreja porque a igreja estava aceitando um relacionamento extraconjugal de um homem com a sua madrasta. E a igreja aceitando a fornicação como algo normal. Diga, não é normal. Diga, pecado sempre será pecado. Por mais que as pessoas querem tirar peso de pecado hoje em dia, né? Não existe pecado, não existe inferno. Ah, irmãos, qualquer dia eu vou pregar aqui para vocês sobre inferno. Amém? Esse dia você vai correr, vai pular, se alegrar. Porque você não vai para lá. Mas foi Jesus quem falou do inferno. Foi Jesus quem disse que aqui nós decidimos para onde vamos. Se vamos para o céu, e esse céu é o paraíso, e depois vir morar nessa terra, que nós vamos morar na terra, novo céu e nova terra. Mas tem pessoas que vão rejeitá-lo, e tem um inferno como destino. Certo pregador disse que o inferno é o final de uma rua chamada sem Deus. Tiram de tudo para poder alimentar o ego do ser humano. Não. Irmãos, a minha realização, a sua realização é somente nos braços do seu Pai, no convívio com seu Pai. O chamado de Jesus, Léo já pode vir para terminar. O chamado de Jesus nunca foi, irmãos, Ele pedindo licença para a gente, para Ele caminhar conosco. Nunca foi. Jesus não disse assim, ei, eu vou te seguir. Pedro, eu vou te seguir. João, eu vou te seguir. Nunca foi. Pelo contrário, Ele disse, vem
e segue-me. Vida cristã é vida de renúncia da sua vontade. E ele disse: aquele que pega a sua cruz, que rejeita a sua vida, para tomá-la lá na frente. Esse é meu discípulo. Quando eu pesquisei sobre a palavra seguir, porque hoje em dia as pessoas têm um entendimento de seguir, irmãos, pela mídia social. A mídia social, irmãos, dê seu like, siga-me, mas a gente só quer quando é favorável ao que a gente gosta. No momento em que aquela pessoa que a gente está seguindo diz alguma coisa que a gente não gosta, a gente deixa de seguir, dá dislike e começa a falar mal. Esse não é o segue-me. Quando eu pesquisando, Valdemir, essa palavra segue-me, sabe o que ela quer dizer, irmãos? Eu quero medir pelo tamanho do teu glória a Deus agora. Segue-me quer dizer: venha ser como eu sou e fazer do jeito que eu faço. Foi esse convite de Jesus. Me copia. Vem ser como eu sou. Ah, Jesus, então como é que você faz, Jesus? Eu chamo Deus de Pai. Vem! Eu falo com árvore, eu falo com tempestade, eu falo com mar bravio. Foi esse convite de Jesus para os discípulos, e Ele fez esse convite para mim e para você. Ele diz: vem e seja como eu sou, e faça do jeito que eu faço. Aleluia. Ah, irmãos, tem muita gente seguindo o diabo, sendo como o diabo é, e fazendo o que o diabo faz. Andando em soberba, mas nós não temos isso, nós viemos para seguir a Jesus, de fato, com um coração pleno e puro, e abraçar as coisas que são dele para mim, para minha e para a tua vida. Aleluia. Por isso, irmãos, os dons, nós devemos celebrar. Pastor Bud sempre pregava para nós, falando da importância dos dons espirituais, que a igreja não poderia deixar de lado, porque os dons espirituais são do Espírito, Ele precisa usar cada um de nós. E Ele falava também dos dons ministeriais. Ele disse: não vamos deixar morrer. Hoje em dia estão querendo mudar nomes, dar outros tipos de nome. Não, eu não quero outros nomes, porque o que eu tenho já está me satisfazendo. Porque foi o que o meu pai escolheu. Aleluia. Hoje pessoas chamam pregadores de avivalistas. Não existe essa categoria na Bíblia. Não, irmãos. Eu sou um pastor. Tem outros que são evangelistas. Tem nome mais bonito do que esse? Tem outros que são apóstolos. O desejo dele é abrir coisas, abrir frentes de trabalho, não para quieto, irmão. Tem outros que são profetas, esse aí, meu Deus do céu, Jesus. Mas veja, não é o profeta do Velho Testamento que as pessoas veem meio desorientado, não. O exemplo é Jesus. Jesus é o exemplo do pastor, Jesus é o exemplo do apóstolo, Jesus é o exemplo do evangelista, amém? Jesus é o exemplo do mestre, Ele é o exemplo para todos os outros dons, irmãos, amém? Nós precisamos aprender cada vez mais com Ele. Então, queridos, o que a Bíblia diz é o que nós devemos aceitar. Eu quero encerrar instruindo você como seu pastor. Honre esses dons, porque eles foram dados para a sua vida. Aleluia. Eles foram carregados para poder te despertar para algo. Quantas vezes eu entrei no gabinete do meu pastor, sem uma saída, sem luz. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? E numa conversa, irmãos, algo sobrenatural acontecia.
Eu saía de lá com uma instrução, saía de lá com uma direção. Quando eu fiquei enfermo, foi meu pastor que foi visitar, estava lá comigo, orando por mim. Quando precisamos de ajuda no nosso matrimônio, estava lá meu pastor, cuidando de mim, nos auxiliando e orientando. Quando precisei de educação dos filhos, estava lá meu pastor me orientando. Aleluia. Um dom sobrenatural. Aleluia. Estão comigo? Veja, irmãos, da mesma forma que nós precisamos de um médico quando a gente necessita, precisamos de um contador quando a gente precisa, é ou não é? Nós não precisamos dessas pessoas e não fomos atrás. Eu e você precisamos de um dom desse sobre nossa vida. Precisamos de um pastor sobre nós, homem sério, que ama ao Senhor, que tem uma vida, um rastro de dignidade, que pode te orientar no caminho do Senhor, que pode orar com você diante das suas lutas, enfrentar, chorar com você, rir com você. Amém? Aleluia. E sempre salientando a você, que nós carregamos, irmãos, a igreja carrega é a palavra da fé. Eu vou dizer de novo, a palavra da fé. A igreja não carrega a palavra da ciência, já tem a ciência para dizer. A igreja não carrega a palavra da psicologia, já tem os psicólogos para falarem. A igreja carrega a palavra do sobrenatural. A igreja carrega aquela palavra quando aqueles foram desenganados por todas as palavras desse mundo, por todos os segmentos desse mundo, procura na igreja algo sobrenatural. É aí que está a igreja. Que ela apresenta a palavra de um Deus que está vivo, que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e continua vivo fazendo, curando os enfermos, abençoando, multiplicando, salvando. Aleluia! Fazendo milagres. Tanto domingo passado como esse domingo, crianças vieram por causa de uma palavra de Deus. Aleluia! E eu sei que você também tem na sua vida coisas que você diz, rapaz, só podia ser Deus na minha vida. Aleluia! Essas portas são abertas para dizerem isso. Quando as pessoas entrarem, eu não tenho solução. Você vai dizer, Deus tem a solução para a sua vida. Aleluia. Por isso Deus levanta pessoas, irmãos. Pessoas que enfrentaram coisas, que estão preparadas, amadurecidas no caminho, para ajudar aos outros, aperfeiçoar os outros e preparar. Por isso é de extrema inteligência aprender a se submeter. Amém? E a reconhecer o dom. Nunca queira um espírito independente. Deus não te chamou para ser ilha. Nunca queira isso para a sua vida. Deus não tem isso para a gente. Pelo contrário, Ele distribuiu os dons para que a gente fosse humilde. Ele não deu os dons, todos os dons a um. Ele distribuiu, porque você tem o que me falta. Eu tenho o que te falta. Juntos nos completamos. E somos abençoados. Glória a Deus. Espero que essa palavra alcance seu coração. Amém. Queira o método de Deus, a forma de Deus. Amém. Se submeta à palavra de Deus. Viva feliz, irmãos, porque é isso que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. Viver uma vida de alegria, de serviço. Ah, irmãos, quantas pessoas estão tristes, porque um dia foram ofendidas ou decepcionadas na igreja e não servem mais, porque lá atrás, porque lá atrás, porque lá atrás, porque lá atrás, porque lá atrás. Erraram com você, mas você também errou com pessoas. É mais inteligente você perdoar e seguir em frente. E que no seu retrovisor e no meu retrovisor esteja apenas uma figura, uma cruz. Para a gente olhar e ver, Jesus morreu por mim. Aleluia. Eu vou seguir em frente e fazer valer a morte dele na minha vida. Ele ressuscitou. E Ele espera isso da gente, irmãos.
Não, queridos, venha servir. Tem algo na sua vida que Deus depositou, que é depositar, ou que tem que ser derramado na igreja. Pessoas precisam disso. E por fim, eu quero te fazer um medinho. Brincadeira, tá bom? Saiba que um dia, irmãos, nós vamos estar diante dele, daquele que depositou em nós um chamado e uma vocação. Ninguém vai escapar. Ninguém. Nós vamos estar diante dele. Alguns defendem que Jesus vai fazer uma reunião como essa, vai colocar um telão, aí vai chamar Maiara, vem cá, todo mundo vendo, né? Isso é só viagem, gente. E eu acredito diferente, sabe? Eu acredito que vai ser olho no olho só com ele. É pior ainda, porque não tem como você olhar dos lados. É verdade ou não é? Imagina aqueles olhos como chama de fogo. Os olhos de Jesus devem ser muito bonitos, gente. Não é? Que Pedro disse, os olhos como chama de fogo. Ai, aqueles olhos penetrando a gente. E ele vai perguntar, o que você fez com o dom que eu te dei? Ah, Jesus, eu não fiz, porque fulano na igreja, ele veio para o céu. Se ele veio, tem alguma coisa errada, viu? Nos critérios. Ele me ofendeu, fez aquilo, fez aquilo. Aí Jesus vai dizer, mas eu não ensinei a perdoar? Não disse a você que você tem que perdoar? Você tem que liberar perdão? Aí Jesus vai dizer, quer que eu chame quantas pessoas você ofendeu? Todas ficarem contigo dentro dessa sala? Alguns querem até te pegar. Ah, irmãos, eu posso brincar com isso, fazer para tirar o peso da tamanha responsabilidade. Mas isso é uma grande verdade. Um dia nós vamos olhar nos olhos dele. E ele vai fazer essa pergunta. O que você fez com o dom que eu te dei? John Bevere, encerrando, ele disse, ele fez até um teatrozinho, está no YouTube. Ah, Jesus, o que eu fiz? Eu fui me tornar um médico, estudei, ganhei dinheiro, Jesus, foi muito bom. Ah, foi, mas eu te chamei para ser pastor. Não, Jesus, eu não quis não, pastor não dá dinheiro não. É muito trabalho. Até o Senhor mesmo teve uma época que o Senhor ficou com raiva deles. O Senhor disse a Moisés, Moisés, leva esse povo. Aí Moisés, não, o teu povo, o meu não. Jesus, não, eu te chamei para ser pastor. Outros vão chegar e dizer, ah, Jesus, eu fui pastor. Fiz isso e aquilo. Fui pastor, Jesus, mas eu te chamei para ser médico. Guarde isso, meu irmão, no seu coração. Não ande em condenação, mas olhe essa palavra como um esclarecimento de Deus no teu interior. Ainda dá tempo. Ei, ainda dá tempo de você poder cumprir o propósito do teu chamado. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Obrigado por essa noite tão especial. Obrigado, Pai, pelos dons que nós reconhecemos aqui, as dádivas. Reconhecemos por Tua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por essa igreja. Obrigado por estarmos juntos aqui, cumprindo algo bíblico. Como estamos aqui alegres, Pai, em vivenciar coisas que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram à igreja. E nós estamos vendo isso. De acordo com Atos capítulo 13, quando Paulo e Barnabé foram levantados para fazer a obra missionária, eles impuseram as mãos, reconheceram o chamado e liberaram eles, Pai. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aqui. Obrigado, Pai, pelo
um reavivar do chamado, da vocação, do serviço, alegria em poder fazer isso. Pai, te agradeço, Pai, que os olhos iluminados do interior, Senhor, que sejam iluminados para compreender a esperança do seu chamado. Assim como Efésios capítulo 1, verso 17 em diante fala. Nós te agradecemos por sua bênção. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Nós falamos pela fé, de acordo com sua palavra, uma semana abençoada, de provisão, de graça, de portas abertas, de alegria no Senhor, de experiências profundas. Obrigado, Pai, por viver tempos maravilhosos nesta terra com o Senhor. Obrigado porque nós queremos e vamos viver ainda mais o melhor desta terra. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Pai, isto durante a semana. Nós te agradecemos, somos agraciados, somos favorecidos, somos abençoados, no nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus, queridos.